Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, porém voltarei para vocês. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha nesta manhã, aqui através da página da Paróquia Evangélica de Londres, hoje é dia 24 de maio de 2020. Estamos vivendo um tempo diferente, ainda preocupados em boa medida, não assustados, não temerosos, pois a nossa confiança está no Senhor, mas ainda vivendo um tempo de isolamento social, tomando as cautelas necessárias para que a gente possa fazer a nossa parte também e tomar os cuidados na preservação da vida. Eu quero saudá-lo nessa manhã, eu quero acolhê-lo com esta palavra bíblica de João capítulo 14, o verso 18. Jesus diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nessa última quinta-feira, dia 21, foi a ascensão do Senhor, ou seja, aquele momento onde Jesus, após a ressurreição, após 40 dias, ele então agora volta para junto do Pai, volta para casa. E hoje é o 7º domingo da Páscoa, e no próximo domingo nós vamos então celebrar outro momento muito importante na igreja cristã, que é o Pentecostes, o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, aonde a igreja recebe agora da parte de Deus poder, dom, ousadia, para ir anunciar a palavra até os confins da terra. E Jesus então, conforme relata o evangelista João no capítulo 14, o verso 18, ele se despede dos discípulos dizendo: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos irmãos, essa é a promessa cristã, de que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo se faz presente em nosso meio, ele nos orienta, ele que nos fortalece, ele que nos guia, e nós não estamos sozinhos também, no sentido de que Jesus está presente no nosso meio, e ele um dia vai voltar para buscar os seus. Essa é a esperança cristã. É sobre essa fé que está firmada também, sobre esta palavra que está firmada a nossa fé, a certeza de que nós não estamos sozinhos, que Jesus está presente através do seu Espírito Santo, mas também voltará um dia para buscar os seus. Bem-vindo, bem-vinda a esse culto online. Queremos hoje também fazer aqui de uma forma um pouco diferente. Vamos ter um momento aqui inicial de oração, depois vamos refletir na palavra, e lá no momento das orações de intercessão, aonde a gente ora também por pessoas, coloca diante de Deus todos os nossos pedidos, nós queremos fazer hoje aqui de forma interativa. Assim como lá no início, quando eu fiz os testes aqui de áudio e vídeo, eu pedi para que algumas pessoas dissessem se estavam ouvindo bem, a gente deu alguns bons dias aqui. Você também naquele momento, quando eu disser agora, nós vamos nos preparar para a oração de intercessão. Se você tiver pedidos, naquele momento você vai comentar, eu vou estar visualizando aqui e nós vamos estar colocando esses pedidos também na nossa oração. Estamos aqui reunidos nesta manhã, na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para uma palavra de oração, oramos juntos. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós queremos te render graças pelo despertar com vida e saúde, por mais um dia que tu nos abençoas. Te louvamos, ó Deus, também pelo privilégio de poder nesta manhã, mesmo que não seja presencial, mas virtualmente estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio a tempos difíceis, de doença, de preocupações, de isolamento, a tua igreja continua reunida. Pois a igreja não é um espaço físico, a igreja somos nós, os teus filhos e filhas,
aqueles que foram chamados pelo Evangelho e através do Espírito Santo são impulsionados para viver e testemunhar das tuas grandezas no dia a dia. Querido e amado Deus, colocamos este momento de celebração aos teus cuidados. Pedimos, Senhor, que tu venhas também aquietar o nosso coração, nosso ser, e que através da tua palavra possamos também encontrar hoje força, bom ânimo, conforto para o nosso coração e a certeza que nós não estamos sozinhos, não somos órfãos. Temos um Pai que está no céu, que olha por nós. Temos também o nosso intercessor, Jesus Cristo, aquele que ouve e carrega até o Pai os nossos pedidos, as nossas intercessões. Querido Deus, seja tu conosco nesse momento. Abençoa cada um de nós com a tua palavra, todos aqueles também que acompanham através das suas casas, com as suas famílias, que ali sintam, Senhor, também a tua presença. Fique conosco, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, dia 24 de maio, 7º domingo da Páscoa, primeiro domingo após a ascensão do Senhor, nós estamos reunidos aqui na igreja também para termos este momento de palavra, de fortalecer também a nossa caminhada de fé. Que bom que você também reservou esse momento para estar acompanhando, estar em culto, pois muitas vezes nós temos aquela ideia de que a igreja está reunida quando estamos todos aqui na casa do Senhor. Sim, como é bom estarmos reunidos aqui. Eu estou com saudade, você com certeza também está com saudade de poder rever os irmãos, de poder estar dando aquele aperto de mão, aquele abraço. Mas nesse momento, esse distanciamento é necessário. E no mais breve possível, com certeza, nós vamos poder estar reunidos novamente, vamos poder novamente presenciar esta comunhão. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje a palavra que nós encontramos no Salmo 68, o versículo 1 a 10, e também do versículo 32 até o 35. Texto bíblico previsto para a pregação de hoje. E nós queremos então, nesse primeiro momento, ouvir da palavra de Deus, do Salmo 68. Se você tem a sua Bíblia em mãos aí na sua casa, ou também se você utiliza os aplicativos da Bíblia no seu celular, no seu notebook, se você tem acesso nesse momento, quiser acompanhar o texto, é no Salmo 68, o verso 1 ao 10, e em seguida do 32 ao 35. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera que se derrete perto do fogo. Mas os que são direitos ficam contentes e felizes na sua presença e cantam cheios de alegria. Cantem em louvor a Deus, louvem o seu nome com música, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Deus eterno, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão que morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu, o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, o Deus de Israel.
Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nesta terra o seu lar e com a tua bondade cuidaste dos pobres. E ainda o verso 32 até o 35. Cantem hinos a Deus. Reinos do mundo, toquem música em louvor ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua glória está sobre Israel e a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu santuário, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Até aqui, palavra do Salmo 68, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que nesse momento o Senhor também aquiete o nosso coração e que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Amém. Queridos, a palavra bíblica a qual nós queremos refletir nesta manhã, palavra do Salmo 68, que como é costumeiramente nós nos ocupamos bastante com as palavras do Evangelho, das cartas do apóstolo Paulo, das cartas menores, alguns textos mais específicos do Antigo Testamento, mas poucas vezes nós refletimos sobre os salmos na pregação. Os salmos são uma coletânea de orações, de hinos, de sabedoria popular. Os salmos são riquíssimos também para a edificação da nossa fé. E o Salmo 68, a qual nós ouvimos aqui nesta manhã, é uma procissão nacional em Israel. É um momento específico onde o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, que havia sido liberto lá do Egito, depois deles estarem na Terra Prometida, aconteceu algumas vezes alguns incidentes. E um deles foi que eles foram levados para o exílio pelos babilônicos. Os babilônicos invadiram Israel e levaram esse povo cativo. E agora então eles estavam retornando, eles estavam voltando para casa. Esse salmo é uma procissão nacional, é um retorno da Arca da Aliança ao Monte Sião, pois ela havia sido capturada pelos filisteus. A Arca da Aliança é um objeto sagrado para o povo judeu, que depois foi perdido e até hoje é uma das grandes intrigas da humanidade, aonde foi parar a arca. Se nós olhamos lá no livro de Êxodo, em Gênesis, ali no início da Bíblia, nós vamos perceber como que a arca foi construída. Ela teve todo um modelo ao qual Deus instituiu. Ela era toda de ouro, ela tinha 2 querubins em cima. Mas o que era a Arca da Aliança? Era uma caixa onde estavam guardados as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nós conhecemos a história de que quando o povo saiu do Egito, ali no deserto, Moisés subiu ao monte e recebeu os mandamentos da mão de Deus. Quando ele desceu e chegou até o acampamento, o povo estava alvoroçado, adorando ao bezerro de ouro. Moisés, naquele momento, de tamanha fúria, jogou as tábuas ao chão, elas se quebraram, mas posteriormente ele retorna novamente até o monte e Deus entrega mais uma vez as tábuas da lei. E ali então estavam gravados os 10 mandamentos. Esta arca foi construída para guardar os mandamentos. E agora então que eles estavam retornando até Sião, levando a arca a Sião,
Esse salmo, então, aqui é um hino de louvor que louva a Deus e afirma de que agora eles estavam alegres, porque a palavra de Deus estava sendo conduzida até o seu lugar devido e iria permanecer no meio do povo. Esse hino louva ao Deus eterno e afirma que os maus odeiam e fogem da presença de Deus, enquanto que as pessoas direitas ficam contentes e felizes e cantam cheios de alegria quando estão na presença de Deus. Querido, esse salmo, ele nos traz como tema principal o cuidado de Deus. E nesse momento que a gente está vivendo, uma das coisas que a gente mais tem tido a certeza é de que Deus está cuidando de todos nós. Por isso que esse salmo é muito propício para a reflexão no dia de hoje. O tema aqui é o cuidado. O povo de Israel está louvando, agradecendo a Deus, porque em momentos difíceis que eles passaram, dificuldades, o momento aqui é onde a arca foi levada no meio do povo, a palavra de Deus foi roubada. Claro que a palavra não pode ser roubada, mas aquele objeto que para eles era importante, pois continha ali as tábuas da lei, havia sido levado pelos filisteus. E eles agora estão voltando a Sião com a Arca da Aliança. No verso 5 fala que Deus cuida dos órfãos e protege as viúvas. No verso 6 diz que Deus dá aos abandonados um lar onde viver, que Ele liberta os prisioneiros do exílio, da escravidão. O verso 9 diz que quando a arca foi conduzida novamente até o seu devido lugar, no Monte Sião, a terra tremeu e a chuva lavou a terra, renovando a vida. O verso 10 nos fala que Deus, com bondade, cuida daqueles que não têm o necessário, dos pobres. Os versos finais falam que os reinos reconheceram a grandeza do Deus de Israel, do Deus do povo de Israel, daquele a qual os israeus adoravam e serviam. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para o Salmo 68, nós vamos perceber o cuidado de Deus para com o seu povo. Mesmo que, olhando na história do povo de Israel, vamos perceber que nem sempre esse povo foi fiel. Deus elegeu este povo para ser o seu povo, para ser luz para as nações, para abençoar as outras nações, e por isso deu a eles os mandamentos, as tábuas da lei. Os mesmos que conhecemos até hoje e que costumeiramente nós também não observamos. Queremos que confessar que muitas vezes temos dificuldade de buscar na memória quais são os 10 mandamentos. Aqueles que eu e você aprendemos quando participamos do ensino confirmatório, quando frequentamos a doutrina na igreja ou em algum outro momento, em alguma outra possibilidade, mas certamente todos nós já tivemos a oportunidade de aprender os mandamentos e a palavra toda que nos foi revelada, que com a graça de Deus hoje nós temos acesso, o Antigo e o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo. E o que nos chama a atenção nesta palavra, queridos, é o cuidado de Deus para com o seu povo e também de que os maus fogem da presença de Deus. Já os bons, aqueles que o reconhecem, aqueles que o temem, estes ficam contentes, felizes e cantam cheios de alegria. Nós temos tantas possibilidades de estar na presença de Deus. Nós temos a possibilidade, como disse Jesus, de individualmente entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e orar a Deus.
Nós temos a possibilidade de, em família, também buscarmos a Deus juntos. Nós temos a possibilidade de usar as ferramentas da mídia que hoje nos oferece em meio a esse momento de isolamento social. De nessa manhã estar aqui reunidos como igreja, ao vivo, eu aqui na Igreja Apóstolo João, você na sua casa com a sua família. Nós temos a possibilidade de a qualquer momento abrirmos a nossa Bíblia na nossa casa, entrarmos na internet, num canal do YouTube, no próprio Facebook. Há muitas celebrações, há muitos compartilhando palavras que fortalecem, que mostram o cuidado de Deus. Mas somente aqueles que temem a Deus, que amam ao Senhor, vão buscar a sua presença. Os maus, como diz o Salmo aqui, não buscam a presença de Deus. Eles fogem da presença de Deus. Mas aqueles que amam o Senhor, estes buscam a presença de Deus. Portanto, queridos, nós estamos nesta manhã na presença de Deus. Nós estamos diante da sua palavra. E olharmos para esse salmo e vermos aqui o relato do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Ao olharmos para esse salmo e vermos que o Senhor é o onipotente, aquele que tem todo o poder, que opera com a mão forte a favor do seu povo, que Deus se inclina para conceder força e poder ao seu povo em momentos de tribulação, temos que nos perguntar: como é que nós percebemos isso hoje? Temos percebido o cuidado de Deus em nossas vidas, em meio a tudo isso que estamos vivendo? Desde o momento que você ficou sabendo de que havia uma doença nova, Covid-19, que poderia chegar até nós. E ela chegou. Talvez você não tenha tido contato, ninguém da sua família, da sua casa, dos seus amigos tenha tido contato, graças a Deus. Mas muitas pessoas estão doentes, já se curaram, outras, infelizmente, perderam essa batalha. E em meio a tudo isso, meu irmão, você tem percebido o cuidado de Deus na tua vida? Em meio a tudo isso, temos nós percebido que Deus não nos abandona, como disse Jesus em João 14:18, não os deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Você tem percebido a mão de Deus te protegendo, te guiando? Claro, temos que fazer também a nossa parte. Estamos cansados de ouvir, não precisamos repetir mais uma vez quais são os cuidados que todos devem ter. Nós bem sabemos. E isso cabe a nós, fazer a nossa parte. Mas ter a certeza de que tem coisas que estão fora da nossa mão, fora do nosso alcance. E nesse momento, Deus tem cuidado de nós. Martinho Lutero, nosso reformador, ele dizia que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Ou seja, fazer a nossa parte, nos dedicar ao máximo, como se tudo dependesse de nós. Mas ao mesmo tempo, orar e confiar, como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, temos a nossa parcela, mas também tudo só acontece se for do cuidado, se for da vontade de Deus. E em meio a tudo isso, queridos, nós temos confiado na condução do Senhor? Nós temos acalmado o nosso coração e temos dito: Senhor, eu não sei o que virá nos próximos dias, não sei se eu vou enfrentar essa doença ou não. Estou me cuidando, estou fazendo a minha parte, mas é uma luta invisível. Mas eu tenho confiado de que tudo está na mão do Senhor.
Queridos, eu tenho visto muitas pessoas desesperadas. E a palavra desespero, significa sem esperança. Se a nossa esperança está em Cristo, se Ele é aquele que tem cuidado de nós, não significa que nós não vamos ficar preocupados, não significa que a gente não vai ficar angustiado, não significa que a gente não tenha medo também de enfrentar esse momento, de ver que algum dos nossos queridos pode também ter que enfrentar esse momento. Mas nós não vamos entrar em desespero, porque a nossa confiança está em Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos guiado, que tem conduzido a mim, a você, a sua casa, a minha casa, a nossa igreja, as igrejas, a nossa nação. Vivemos tempos difíceis, não só pelo fato da doença que enfrentamos, da polarização política em nosso país, das mídias que têm, em grande medida, desinformado as pessoas, causado medo, terror, e não simplesmente auxiliado para que aquele que está em casa possa saber o que está acontecendo e quais as medidas que ele deve tomar. Há muitos interesses por trás de tudo isso, e às vezes as pessoas ficam preocupadas em excesso, angustiadas e, por que não, desesperadas. Por isso, meu irmão, nós queremos nesta manhã ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Deus está cuidando de ti, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando de mim. E quando nós temos a certeza então que Deus é aquele que cuida de nós, que Ele não nos desampara, que Ele não nos abandona, que Ele está presente em nosso meio, qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Porque quando a gente recebe uma ajuda, um presente de alguém, quando num momento que a gente está passando por uma dificuldade, alguém chega e estende a mão para nós não ficamos imensamente gratos? Não é verdade? A gente não busca, na primeira oportunidade que for possível, poder retribuir essa gratidão. A gente fica como se fosse com uma dívida moral com aquela pessoa, mesmo que a gente não pediu. No momento que você está passando por alguma situação, talvez você já viveu isso. Alguém chegou e te estendeu a mão, te auxiliou, seja com uma palavra amiga, seja materialmente, seja financeiramente, enfim. A gente cria uma gratidão muito grande em relação àquela pessoa. E a gente vai tentar fazer o que está ao nosso alcance para poder também retribuir a isso que nos foi ofertado. Então, queridos, se Deus tem sido tão misericordioso, bondoso, generoso para conosco, qual tem sido a nossa resposta diante desse amor tão grande e desse cuidado que temos recebido? Porque há a parte de Deus para conosco, sim, mas qual é a nossa resposta? Lembram o início do Salmo? O salmista disse: os maus fogem da presença de Deus, mas aqueles que experimentam o seu cuidado, louvam, agradecem, porque querem de alguma forma retribuir ao que Deus tem feito por nós. Amados, nós nunca poderíamos pagar o que Deus tem feito por nós. Nós jamais poderíamos compensar a esse Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A salvação que nos é oferecida, as bênçãos que Deus derrama a cada dia, nós não podemos retribuir no sentido como se fosse uma compra, um empréstimo, aonde há como a gente retribuir. Mas sim, nós podemos retribuir. E de que forma então, pastor, nós podemos responder a esse tão grande amor, ao cuidado que Deus tem
oferecido a nós. Em primeiro lugar, com uma vida que agrada ao Senhor, com uma vida que guarda a sua palavra, com uma vida que louva a Deus com atos e palavras. Ou seja, sendo pessoas que, aonde estão inseridas, no seu dia a dia, no convívio com os demais, lá no nosso trabalho, aonde a gente está, nós testemunhamos do amor e do cuidado de Deus na nossa vida e levamos isso também para os demais. Uma vida conforme a vontade do Senhor. Se nós somos os seus filhos e filhas, aqueles que Deus tem cuidado, nós também devemos viver como filhos e filhas de Deus. Então, em primeiro lugar, a nossa resposta ao amor e ao cuidado de Deus é termos uma vida correta, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida renovada, uma vida longe do pecado, pessoas que testemunham o amor de Deus e o cuidado de Deus, para que outros também possam experimentar. E em segundo lugar, amados, também nós demonstramos e respondemos a esse cuidado de Deus sendo gratos, contribuindo também com a nossa parcela. Se Deus nos abençoa abundantemente a cada dia, se Deus tem cuidado de ti, tem te dado um teto, tem te dado alimento sobre a mesa, tem te dado roupas para você se vestir, a ti e a tua família, tem te dado até muito mais do que isso. Você também tem ofertado, tem sido generoso, você também tem contribuído na sua comunidade de fé, tem dado a sua oferta, a sua contribuição, tem sido generoso para com pessoas que talvez estão passando por momentos difíceis nesse momento da história. Talvez você não teve redução de carga de trabalho, redução de salário, talvez você não perdeu o emprego, louve a Deus por isso. Mas muitas pessoas estão passando por esse momento. Muito pai de família está vendo a sua despensa esvaziar, a sua geladeira esvaziar e não sabe como vai ser no dia de amanhã. E esse é o momento de nós, como igreja, também demonstrarmos, se Deus tem cuidado de nós, nós também devemos cuidar uns dos outros. Nós, como igreja, somos chamados a cuidar uns dos outros. E o cuidado significa saber como é que o meu irmão está. Não é possível agora sair visitando as pessoas. Digo, não é que não possa, é cautela. Sair, dar um abraço, tomar aquele chimarrão, aquele café, como a gente estava tão acostumado. Nós podemos ligar, podemos mandar um WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, né? Nós podemos também cuidar uns dos outros nesse momento. E também ser generosos, retribuindo o cuidado e o amor de Deus, não como forma compensatória, porque, como eu disse anteriormente, jamais podemos retribuir o que Deus tem nos dado gratuitamente. Mas a nossa resposta é em gratidão a esse amor tão grande que Deus tem revelado. Por isso que nós ofertamos, por isso que nós contribuímos também com a nossa oferta na igreja, auxiliamos pessoas necessitadas, para que juntos possamos passar por tudo isso e assim cuidar uns dos outros. Queridos, também já nos conduzindo também para o final desta mensagem, eu tenho visto nos últimos tempos, especialmente nas últimas semanas, talvez influenciado pelas mídias sensacionalistas, as pessoas estão muito descrentes, há muito pessimismo, há muita preocupação no sentido de que a coisa não está fácil e vai piorar e vai ficar cada dia pior e vai ficar cada dia pior. Meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Pode sim que vai ter dias mais difíceis, pode que vai ter dias menos difíceis,
Mas nós não vamos cair nesse desespero, nessa descrença, como se nós não tivéssemos um Deus que cuida de nós. Como se nós não tivéssemos a plena confiança de que Deus está conduzindo a nossa história, conduzindo a nossa família, conduzindo a nossa igreja, conduzindo o nosso município, a nossa nação, a humanidade toda nesse momento. O Senhor está cuidando do seu povo. Portanto, meu irmão, eu quero lançar também um desafio para ti. Não seja você também um portador de palavras de pessimismo e de desânimo. Quando a gente for conversar com as pessoas, e muita gente vai dizer, está ruim, vai ficar mais ruim. Pode ser que sim, mas leve em contrapartida uma palavra de ânimo. Diga, independente do que vier, Deus está cuidando de nós. Independente do que nós tivermos que enfrentar, Deus está cuidando de nós. E aí, quando nós temos a certeza que Deus está cuidando de nós, nós nos enchemos de um novo ânimo, fortalecemos a nossa fé, louvamos a Deus, somos generosos, ofertamos, contribuímos, auxiliamos o nosso próximo, porque queremos compartilhar com as pessoas o amor que Deus tem demonstrado por nós. Que Deus nos fortaleça, nos guarde, nos ampare, nos conduza com a sua poderosa mão. Que você sinta o cuidado de Deus na tua vida, na tua casa, nesse momento, porque Ele tem cuidado dos seus. E quando nós experimentamos o seu amor e o seu cuidado, nós também retribuímos e somos agentes desse amor no meio que vivemos. Já existe pessimismo demais sendo propagado por aí. Já existe pessoas torcendo para que dê errado demais por aí. Já existe bitolação política, polarização demais no nosso meio. Já existem pessoas se ofendendo e tudo mais que vocês também têm acompanhado. Que não sejamos nós cristãos que vamos também fazer isso. Que em meio às trevas da ignorância, do pecado, da ausência de Deus, nós, a sua igreja, sejamos luz que apontam para Cristo, que apontam para a palavra da verdade e que levem as pessoas a experimentar o amor e o cuidado de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa tarefa, nessa nobre tarefa, nesse privilégio de sermos, como dizia Lutero, pequenos cristos na vida das pessoas. Por que Lutero dizia pequenos cristos? Porque há um somente Senhor e Salvador, há somente um único Cristo, um único Salvador da humanidade. Mas nós, quando nos deixamos conduzir pela sua palavra e também somos bênção na vida de outras pessoas, nos tornamos um pequeno Cristo para o meu irmão. Que assim seja. Amém. Vamos nesse momento também confessarmos a nossa fé em resposta à palavra que nós ouvimos. Eu te convido agora também, com as palavras do Credo Apostólico, a confessarmos a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, a título de aviso, lembramos que nós ainda estamos com as nossas atividades presenciais suspensas. Segundo o nosso pastor sinodal Joel Schlemper, nessa próxima semana, novamente a direção da igreja, junto com os sinodais, vai estar se reunindo virtualmente e vão estar também nos comunicando orientações como nós devemos proceder nas próximas semanas. Possivelmente nós vamos ainda permanecer mais algumas semanas sem cultos presenciais e a orientação será no sentido como que nós vamos retornar gradativamente às atividades presenciais na igreja. Nós bem sabemos que aqui em Santa Catarina não está suspenso os cultos religiosos. O nosso governador flexibilizou. Mas existe uma série de regras que tem que ser cumpridas, que para nós inviabiliza. Nessa semana, conversando com os pastores aqui do Alto Vale, um colega colocou assim: qual seria o sentido de a gente se reunir se a gente tem que ficar a 1,5 metro, 2 metros de distância uns dos outros, todos de máscara, álcool gel, pessoas da faixa de risco, idosos que têm comorbidades não poderiam participar. Teríamos que ficar na porta dizendo você pode, você não pode. Isso é muito diferente do que nós sempre fomos como igreja. Então nós vamos continuar conversando para que possamos voltar de forma segura e quando voltarmos, que a gente possa celebrar juntos, que a gente possa experimentar esse calor humano, essa alegria de estar juntos como povo de Deus. Durante a próxima semana surgirão novas orientações e eu vou estar disponibilizando também nos nossos canais de comunicação. Aviso para todos os confirmandos e os seus pais, aqui da comunidade de Lontras, Bela Aliança, Cotias e Concórdia. Nessa semana eu criei grupos de WhatsApp onde todos foram adicionados e na próxima semana eu vou estar enviando alguns conteúdos para que a gente possa estar conversando e também aproveitando esse tempo onde os nossos jovens e adolescentes também estão em casa, as aulas estão suspensas. Eu sei que eles já têm muita coisa para fazer nas aulas online da escola, mas que também a gente possa ir se atualizando para quando puder voltar, não estejamos tão atrasados nos conteúdos e a gente possa seguir o cronograma também e, se possível for, fazer as confirmações no final desse ano. As nossas secretarias estão funcionando normalmente. Aqui em Lontras, das 7h30 às 11h30, segunda a sexta, sempre pela manhã. Na Bela Aliança, de segunda a sexta, na parte da tarde, das 13 às 17 horas. Então, se você necessita de qualquer atendimento da secretaria, pode se dirigir à secretaria. Só tome os cuidados necessários quando você sair de casa, saia de máscara, faça a higienização. Se necessitar de algum atendimento pastoral, faça contato diretamente comigo ou com as secretárias e a gente vai estar sim fazendo os atendimentos necessários. Os cultos públicos, as aglomerações estão suspensas para que a gente possa ter o cuidado uns com os outros, mas a igreja continua com todas as suas atividades de uma forma diferente, online, tentando também se adaptar a esse novo momento. Seriam esses os avisos? Nós queremos agora também, já nos conduzindo ao final do nosso culto, termos a nossa oração de intercessão. Aquele momento onde nós levamos diante de Deus pedidos, agradecimentos, oramos por pessoas, por situações. E como eu disse no início da nossa celebração, se você tem algum pedido que você gostaria que estivéssemos orando,
Comenta agora aqui na transmissão e eu vou deixar aqui 2, 3 minutinhos para que você tenha esse tempo, na liberdade, se quiser, estar compartilhando algum pedido de oração. E nós vamos então assim também colocar esses pedidos na oração de intercessão, onde vamos orar juntos, levando tudo isso aos cuidados de Deus. Se você tem pedidos e gostaria que a gente orasse por uma situação específica, por uma pessoa, né? Se não quiser identificar o nome, não há problema. Comenta aqui no vídeo e em seguida nós vamos então estar orando juntos. Nós vamos estar colocando em oração todas as pessoas que estão enfermas, seja na sua residência ou também no leito do hospital. Oramos por aqueles que estão cuidando dos seus queridos, pelas famílias. Oramos por aqueles que estão preocupados, ansiosos, desesperados nesse momento, para que Deus também traga conforto, bom ânimo, esperança a esses corações. Nós vamos estar orando também pela nossa nação, vamos estar orando pela saúde da Alice Marque, a pedido também da Thaís, vamos estar orando pelos nossos governantes. Vivemos tempos difíceis, aonde na maioria das situações tem se levado interesse próprio. Oramos também pelas nossas comunidades, pelos nossos presbitérios, oramos também pelos ministros do Evangelho, pelos que pregam a palavra, que muitos nesse momento estão tentando se reinventar, uma realidade muito diferente. A gente sempre estava acostumado a fazer presencial, no meio de gente. Oramos também pelo vereador da nossa cidade, pelo Revelino Klettenberg, que continua hospitalizado depois de um grave acidente. Que Deus esteja também com ele nesse momento de recuperação. Agradecemos também, em nome da Alice Streloff, ao Senhor, pela presença viva na sua vida, na vida da sua família, e também colocamos a tua vida, Alice, aos cuidados do Senhor. Ele também esteja contigo nesse tempo de recuperação. Oramos pela família Guzzi, também pela família Ronchi, pela perda do seu Benoni, que o Senhor também esteja trazendo a essa família consolo, força nesse momento e a certeza da ressurreição. Como Jesus diz no texto bíblico que ouvimos hoje no início, não os deixarei, vocês não estão órfãos. A certeza da presença de Deus, também quando temos que nos despedir dos nossos queridos. Também, a pedido do Marcelo dos Santos, colocamos a sua família em oração. Oramos também a pedido da Mafalda pela família Kindle e por todos os irmãos da igreja, também pede a Mafalda a oração. E todos os demais pedidos que gostaríamos de levar diante de Deus, que estão nesse momento no nosso coração, nos nossos pensamentos, nós queremos juntos chegar diante de Deus e na certeza que Ele nos conhece perfeitamente e Ele sabe o que nós necessitamos e também certamente vai acolhê-los. Em nome também da Elfrida Padilha, por todos os seus familiares e todos os demais pedidos, o Senhor os conhece e Ele vai acolher, certamente. Eu te convido nesse momento, meu irmão, para chegarmos diante de Deus e assim levarmos a Ele todos os pedidos que aqui foram colocados. Querido amado Deus, bondoso Pai, primeiramente nós te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças, Senhor, pela Tua mão que nos conduz e conduz toda a história. Te damos graças, ó Deus, também pelo Teu cuidado sobre nós. Te damos graças, ó Pai,
por todas as mais infinitas bênçãos que Tu derramas sobre nós e que muitas vezes nós somos tardios em reconhecer que desde as pequenas coisas até as grandiosas Tu tens operado, Senhor, em nosso meio. Tu és um Deus onipresente, onipotente, e nós, como os Teus filhos e filhas, só podemos nos dobrar diante de Ti, louvar e agradecer, primeiramente pela dádiva da vida, em segundo lugar, pela salvação nos oferecida pelo Teu Filho Jesus, e também por tudo mais que Tu nos conduz, Senhor. Amado Deus, há tantas pessoas que estão sofrendo, enfrentando momentos difíceis de doença, de luto, de preocupação. O cenário que nos ronda também de uma possível crise econômica preocupa a todos nós, a todos os pais e mães, a todo chefe de família. Vivemos tempos difíceis também de polarização política, aonde sabemos que existem muitos homens e mulheres na vida pública esforçando-se para fazer o melhor, mas infelizmente também temos pessoas mesquinhas, interesseiras, que se usam de toda e qualquer oportunidade para benefício próprio e não pensam que foram colocados em tal função para servir aos demais. Querido Pai, também todos os pedidos que aqui foram colocados, que Tu, Senhor, Tu acolha nesse momento e dê a todos nós a Tua graça e o Teu cuidado. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos e dê a eles a cura, a restauração da saúde. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E se ainda há mais pedidos ou agradecimentos que gostaríamos de levar diante de Ti, nós agora fazemos, orando juntos, a oração que Tu, Jesus, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos semelhantes. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim nos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom e abençoado domingo, abençoada semana. Fica na paz, meu irmão. Tenha certeza que Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós. E se Deus está cuidando de nós, por que haveríamos nós de andarmos preocupados, desesperados, se o Senhor do Universo está cuidando de nós? Que você experimente o cuidado de Deus na sua vida a cada dia e demonstre isso também com ofertas de gratidão. Fique na paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amém.